Anne da Ilha, capítulo 34. Com a palavra, John Douglas, finalmente. Ainda havia em Anne uma fraca esperança de que algo iria acontecer, apesar de tudo, mas ela estava enganada. John Douglas tornou a vir, levou Janet para passear e acompanhou até a casa dela depois das reuniões de oração, tal como fizera nos últimos 20 anos, e parecia decidido a permanecer fazendo isso por mais 20. Enfim, o verão terminou. Anne dava aulas, escrevia cartas e estudava um pouco. Suas caminhadas entre a escola e a casa de Janet eram muito agradáveis. Sempre ia pelo atalho do pântano, que era um lugar adorável, um terreno alagadiço e enverdecido pelo musgo, com um barulhento riacho que corria sinuoso, rodeado por eretos abetos vermelhos, cujos galhos formavam uma trilha de pequenos morros cinzas esverdeados e raízes que eram encobertas por todo tipo de beleza natural. Mesmo assim, Anne considerava a vida em Valley Road um pouco monótona. Não tanto, pois, na verdade, houve um incidente divertido. Durante o tempo em que ficou na casa de Janet, Anne não voltara a ver o magro e louro Samuel Tolliver, o empregado dos vizinhos que lhe ofereceu as balas de hortelã para o catarro na tarde da sua visita, com exceção de um ou outro encontro fortuito na estrada. Entretanto, numa quente noite de agosto, o rapaz apareceu e sentou-se solenemente no banco rústico da varanda. Ele usava suas roupas de trabalho, uma calça cheia de remendos, uma camisa jeans azul com buracos nos cotovelos e um esfarrapo chapéu de palha. Mascava uma palha enquanto olhava para Anne com um ar solene. Com um suspiro, ela deixou o livro de lado e tomou o guardanapo que estava bordando. Conversar com Sam estava realmente fora de questão. Após um longo silêncio, o rapaz de repente falou: "Tô saindo dali", disse de forma abrupta, apontando a palha na direção da casa da vizinha. "Ah, é mesmo?" perguntou Anne com educação. "É? E para onde vai?" "Olha, eu estava pensando em procurar um lugar para mim morar. Tem uma casa que podia servir para mim lá para os lados de Millisville, mas se eu alugar, vou querer uma mulher." "Suponho que sim", concordou Anne vagamente. "Pois é." Houve outro longo silêncio. Finalmente, Sam voltou a tirar a palha da boca e perguntou: "A senhorinha iria para lá, mas eu?" O quê?" Ela gaguejou. "É isso mesmo. A senhorinha ficaria comigo lá?" "Você quer dizer me casar com você?" questionou a pobre Anne debilmente. "É." "Ora, eu nem o conheço", gritou indignada. "Mas não tem problema. A gente vai se conhecer e depois se casar." Anne reuniu toda a sua pobre dignidade. "Eu nunca iria me casar com você", respondeu arrogantemente. "Ai, a senhoria podia estar pior", protestou Sam. "Eu sou trabalhador e tenho um dinheiro no banco." "Nunca mais fale sobre isso comigo." "Quem pôs essa ideia na sua cabeça?" indagou Anne, cujo senso de humor estava começando a sobressair a sua ira.
de tal absurda que era a situação. A senhorinha é uma moça linda por demais e tem um jeitinho muito esperto de ser, elogiou Sam. Eu não quero mulher preguiçosa por pensar no assunto. Eu é que não vou mudar de ideia. Bom, tenho que ir embora. Tá na hora de ordenhar a vaca. As ilusões de Anne com relação aos pedidos de casamento haviam se abalado de tal maneira nos últimos anos que já não lhe restava quase nenhuma. Assim, ela pôde rir com gosto dessa última, sem sentir um incômodo sequer. Naquela noite, imitou o pobre Sam para Janet, e as duas deram verdadeiras gargalhadas da iniciativa sentimental do rapaz. Certa tarde, quando se aproximava o fim da permanência de Anne em Valley Road, Alex Wilder chegou de charrete a Whiteside e chamou Janet com muita urgência. Estão precisando da senhorita na casa dos Douglas, agora mesmo, disse ele. Creio que chegou finalmente a hora de a velha senhora Douglas morrer de verdade, depois de fingir pelos últimos 20 anos. Janet correu para pegar o chapéu. Anne perguntou se a senhora Douglas estava pior do que de costume. Não está tão mal, respondeu Alec. E é por isso que se preocupa. Das outras vezes, ela ficava gritando e se atirando de um lado para o outro. Mas desta vez, ela está deitada e muda. Quando a senhora Douglas fica muda, é porque está muito mal. Pode apostar. Você não gosta da velha senhora Douglas? Indagou Anne com curiosidade. Gosto de gatos que são gatos, não dos que têm formato de mulheres. Foi a resposta enigmática de Alec. Ao anoitecer, Jane retornou à casa. A senhora Douglas está morta, anunciou muito cansada. E morreu logo depois que eu cheguei lá. Falou comigo uma única coisa. Creio que agora vai se casar com John. As palavras delas partiram meu coração, Anne. Até a própria mãe de John pensava que eu não me casava com ele por causa dela. Eu também não pude dizer nada porque outras mulheres estavam lá. Fiquei agradecida por John ter saído do quarto nessa hora. Janet começou a chorar convulsivamente e, para confortá-la, Anne preparou um chá quente de gengibre. Alguns tempos depois, Anne descobriu que, na verdade, havia usado pimenta branca em vez de gengibre, mas Janet nunca percebeu a diferença. No fim da tarde seguinte ao funeral, Janet e Anne sentaram-se nos degraus da varanda da frente para ver o pôr do sol. O vento adormecera nos bosques de pinheiros e os sinistros relâmpagos tremeluziam ao riscar o céu setentrional. Janet usava seu horrendo vestido preto e seu aspecto estava pior do que nunca, com os olhos e o nariz vermelho de tanto chorar. Elas poucos conversavam, pois Janet parecia insatisfeita com os esforços de Anne para animá-la e, evidentemente, preferia sentir-se triste. De súbito, ouviram o trinco da porta ruir. Era John Douglas, entrando no jardim. Caminhou em direção a elas em linha reta, por cima do canteiro de gerânios. Janet se levantou e Anne também. Anne, apesar de alta e de estar usando um vestido branco, não foi vista por John Douglas. — Janet, disse ele, você quer se casar comigo? Suas palavras irromperam como se estivesse ansiando por serem ditas há 20 anos e precisassem ser expressas naquele instante, antes de qualquer outra coisa.
O rosto de Janet estava tão vermelho das lágrimas que não poderia ficar ainda mais. E então transformou-se num desfavorável tom roxo. "Por que só agora?" perguntou ela lentamente. "Não pude fazer antes. Ela me fez prometer. Minha mãe me obrigou a não fazer o pedido 19 anos atrás. Ela teve uma crise terrível e pensava que ela não aguentaria. Então me implorou que eu prometesse não pedir você em casamento até que ela morresse. Eu nunca quis fazer essa promessa, mas nenhum de nós imaginou que ela iria viver por muito mais tempo. O médico, na época, deu a ela apenas 6 meses de vida. Mas minha mãe suplicou de joelhos, enferma e sofredora. Então tive que cumprir a promessa." "E o que a sua mãe tinha contra mim?" gritou Janet. "Nada. Não tinha nada contra você. Ela só não queria outra mulher. Nenhuma mulher na casa dela enquanto estivesse viva. Disse-me que se eu não prometesse, ela morreria ali mesmo, e eu seria responsável. Então não tive escolha, pois ela me obrigou a manter a promessa desde então, apesar de eu ter me ajoelhado diante dela, implorando para me libertasse desse juramento." "Por que você nunca me contou nada disso?" perguntou Janet, sufocada. "Se eu ao menos soubesse, por que não me contou?" "Ela também me fez prometer que não contaria nada a ninguém", explicou ele com a voz rouca. "Tive que jurar com as mãos sobre a Bíblia. Janet, eu jamais prometeria uma coisa dessa se imaginasse que seria por tanto tempo. Você nunca saberá tudo que sofri nestes 19 anos. Sei que a fiz sofrer também, mas você vai se casar comigo apesar disso, não vai, Janet?" "Ah, Janet, você não vai? Vim assim que pude para pedir a sua mão." Neste momento, a estupefada Anne recuperou os sentidos e percebeu que estava sobrando naquela cena. Saiu dali de fininho e não tornou a vê-la até a manhã seguinte, quando ela lhe contou o restante da história. "Aquela velha traiçoeira e cruel, impiedosa!" exclamou Anne. "Acalme-se. Ela está morta agora", disse Janet com ar solene. "Se ela não estivesse, mas está. Então não podemos falar mal dela. Mas finalmente estou feliz, Anne. Se eu soubesse o porquê, não me importaria de ter esperado esses anos todos." "Quando será o casamento?" "No mês que vem. É claro que faremos uma cerimônia bem íntima. Presumo que haverá um grande falatório. As pessoas dirão que me apressei em amarrar John logo que sua pobre mãezinha saiu do caminho. John queria contar a verdade a todos, mas eu disse: não faça isso, John. Apesar de tudo, ela era sua mãe e temos que guardar os segredos entre nós para não lançarmos nenhuma sombra sobre a memória dela. Não me importa o que o povo vai falar. Agora que eu sei a verdade, não me importa nem um pouco. Deixe que tudo isso seja enterrado com os mortos." E assim o convenci a concordar comigo. "Você é muito mais indulgente do que eu jamais poderei ser", comentou Anne um pouco zangada. "Você pensará diferente quando tiver a minha idade", redarguiu a complacente Janet. "Esta é uma das coisas que aprendemos conforme envelhecemos, como perdoar. E é muito mais fácil de aceitar aos 40 anos do que aos 20.